Primeiro eu amputei as mãos. Eu internei dia 3 de agosto de 2018 e logo no dia 20 e pouco, 30, eu fiz a amputação das mãos. E aqui, o médico que estava comigo, ele só via amputar minhas 2 mãos inteiras. E ele não se conformou em amputar as minhas mãos. Então ele chamou um colega e ele fez esses desenhos na minha mão aqui, ó, esse desenho. Que parece pouco, mas para mim é muito. Tenho muita função com a minha mão, isso é incrível, isso é ótimo para mim, eu tenho autonomia. Foi um processo longo e doloroso aqui. As mãos, elas têm muitas terminações nervosas. Então, da amputação até a reabilitação total assim das mãos, foi assim, eu sofri demais. E depois que eu amputei as mãos, foi a hora de decidir as pernas. E eu poderia ter amputado os pés, assim, só os pés, né? Mas eu poderia ter osteomielite, que fala, então, de repente, infecção dentro do osso. E eu tive muita sorte disso, dos médicos terem entendido que eu ia fazer o que precisava ser feito. Eu queria voltar para casa, eu queria estar aqui na minha cozinha, com minha família. Eu queria muito isso, eu deixava isso claro o tempo todo. Então, eu iria fazer o que precisava ser feito, né? E aí o médico falou para mim que eu tinha uma parte boa de perna, que aí eu poderia cortar e ficar evitando a infecção. E aí, também nesse momento, eu tive aquela lembrança de tudo que eu passei com meu filho no centro de reabilitação. Porque por mais que ele nasceu com outra deficiência, ele não é amputado, nem, né, a malformação dele é outra, mas eu via os outros pacientes, eu participava da vida deles, eu via aquele tipo de amputação e via como que era, eu via as terapeutas trabalhando em cima. Lógico que eu fiquei triste, eu tomei as decisões mais difíceis da minha vida, de ter que cortar partes do meu corpo e de decidir viver independente de como fosse. Mas eu tinha informação, então eu não tive desespero. O meu marido estava comigo, o meu filho estava ali, apesar de ele estar bem assustado, mas ele estava comigo. Mas nada disso faria sentido se eu não tivesse a mim mesma, né? Se eu não tivesse confiado que eu também ia conseguir voltar para casa, era um sonho, foi uma conquista, a gente deu muito valor, mas não foi fácil como a gente imaginou, como a gente tinha feito. Mas aí a gente foi tirando também as dificuldades do caminho. Então, deixar os espaços mais abertos, trocar alguns móveis de lugar. Eu tive que me readaptar totalmente, né? Eu faço coisas hoje e tive que reaprender. Então, hoje eu como com 2 dedos e eu não uso faca. Por exemplo, se eu vou pegar um copo, eu preciso das minhas 2 mãos. É uma adaptação de consciência isso, saber que eu preciso mais do meu corpo para fazer as coisas. Isso com certeza o meu filho me ensinou, porque eu via meu filho andando com o andador para dar os primeiros passos dele, né, o andador ortopédico, e ele jogava bola com o andador. O andador não era um empecilho para ele, e ele corria com o andador, e ele se divertia, mas adaptar o olhar também, né? Conseguir me ver com aceitação. Mas não é fácil você chegar nos lugares e até mesmo as pessoas que já me conheciam antes me veem amputada, elas têm um olhar, né? Mas eu precisei de um tempo também para entender isso.